às igrejas, dizendo aos seus irmãos santificados em Cristo, santos. Convido a amada igreja, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Amém? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Paulo está dizendo aqui aos irmãos o quanto convém andar no caminho do Senhor, o quanto convém agradar a Deus, para que nós continuemos a progredir cada vez mais. Este progredir cada vez mais é progredir cada vez mais em santificação. Porque vós bem sabeis que mandamentos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Continueis na santificação. E procureis viver quietos e tratar de vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor tem falado conosco, ó Senhor, tem tocado aos nossos corações, ó Senhor, através dos hinos, dos louvores, das orações, ó meu Pai. Que o Senhor continue a falar conosco, ó meu Pai, agora através da Tua palavra, ó Senhor, através da Tua vontade, ó Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ó Senhor, que o Senhor possa jogar da Tua semente em um coração, ó Senhor, fértil, ó meu Pai, disposto, ó Senhor, a ouvir, ó Senhor, e não somente ouvir, mas praticar e obedecer, ó meu Pai, da Tua palavra, porque somos Teus filhos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esta noite gostaria de falar com os irmãos a respeito de santificação. E qual o objetivo desta meditação a respeito da santificação? É que através da luz da palavra de Deus, nós saibamos responder como cristãos o que é santificação.
e que também nós possamos enxergar, que nós possamos ver as bênçãos e as consequências da santificação sobre as nossas vidas. Bem como também possamos, de agora em diante, então, gozar de uma verdadeira e eterna comunhão com Deus. Sem comunhão, sem santificação, não existe comunhão com Deus. Uma vida de santidade faz com que nós tenhamos uma contínua comunhão com Deus. Quanto mais nós buscamos a santificação em nossa vida, quanto mais Deus age nesta área em nossa vida, nos santificando a cada dia, isso é um exercício diário, mais nós temos comunhão com Deus. Mais nós temos intimidades com Deus. Mais nós temos diálogo com Deus. Mais estamos próximos de Deus. Nós temos como ver o agir de Deus em nossas vidas. Nós vemos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E essas bênçãos nem são coisas buscadas, mas sim são coisas como consequências do amor de Deus pelas nossas vidas. São consequências. Buscai primeiro o reino dos céus. As demais coisas serão acrescentadas. E quando nós buscamos a santificação, uma vida santa diante de um Deus que é santo, diante de um Pai que é santo, então a nossa vida, amados, é transformada dia após dia. Mas para nós entendermos melhor a respeito da santificação, há um passo antes, que é a justificação. Primeiro, Deus nos justifica. Primeiro, Deus nos perdoa. Primeiro, Deus ele nos dá o perdão através do seu Filho Jesus Cristo. Através do sangue do seu Filho Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ali Jesus ele está nos justificando, ele está nos tornando justos diante do Pai, diante de Deus. Ele está tomando ali para si a nossa condenação. Era para nós estarmos ali. Mas ele está em nosso lugar. E ali ele leva consigo as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Tudo ali, sobre os seus lombos. Jesus está nos justificando. E amados, quando nós somos justificados por Jesus Cristo, acontece um grande milagre em nossa vida. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Quando nós aceitamos que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quando nós cremos o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o que aquilo significa para a nossa vida, e o nosso coração então é quebrantado. Eu sinto a necessidade de pedir perdão, porque agora eu estou cheio de arrependimento, eu tenho um coração arrependido. Então chego diante de Jesus, eu declaro Ele como um Salvador da minha vida. Eu estou sendo justificado neste momento. Eu estou deixando de ser criatura de Deus e passando a ser filho de Deus. Tudo muda. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. A palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, amados,
quando nós cremos que Jesus morreu pelas nossas vidas. Que literalmente Ele morreu na cruz do Calvário. Porque aquela era a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando eu creio que Ele morreu, quando eu creio que Ele ressuscitou, quando eu creio que Ele foi para junto do Pai, quando eu creio que Ele está preparando morada para cada um de nós. Amados, há uma grande transformação dentro de cada um de nós. O Espírito Santo tem feito ali uma grande transformação. O homem, ele é justificado por Deus, pelo ato de Deus. Nós passamos de pecador para não mais pecador. Nós estamos regenerados, livres da condenação, restaurados. Tem uma passagem em 1 Coríntios que diz aquilo que os olhos não viu, aquilo que ainda não ouvimos, o ouvido ainda não ouviu, e ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus prepara para os que o amam. Nós tivemos um coração arrependido, fomos tocados por Deus, pelo Espírito Santo. Então nós nos arrependemos, nós vamos diante de Jesus e pedimos perdão. O que nós queremos? Nós estamos buscando perdão. Nós estamos querendo se reconciliar com Deus. Mas Deus, amados, é tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, que Ele só não nos perdoa, como não lembra mais dos nossos pecados, mas também Deus nos regenera, Deus nos livra da condenação, Deus nos restaura, Deus nos torna filhos. Como Deus é maravilhoso. Eu apenas pedi para que Ele me perdoasse. Mas o perdão de Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E a santificação, ela só ocorre após nós termos sido justificados. Não ocorre a santificação antes, mas somente após ser justificado. Após você passar a ser filho de Deus, após você nascer de novo. Então nós começamos um processo de santificação. E o que Deus faz na santificação? Deus, Ele santifica o nosso caráter. Deus, Ele transforma o nosso caráter, Ele muda, Ele molda. Ele faz que o nosso caráter a cada dia seja mais semelhante a Jesus. É isso que Deus faz ao santificar as nossas vidas. Deus, Ele transfere para nós caráter, semelhanças de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós temos vários arquivos no computador, várias fotos, arquivos, e mandamos para uma pasta, o que Ele faz? Ele vai mandando, a gente vai vendo, Ele mandando aqueles montes de arquivinhos para aquela pasta. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele faz uma varredura, tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas, tudo aquilo que é próprio do seu Filho Jesus, Ele vai enviando para as nossas vidas. Ele vai preenchendo os nossos corações, de forma que Ele passa a dominar o nosso eu, a dominar o nosso coração, a fazer parte de nós, parte integral de nós. Mas esse processo é um processo gradativo. É um processo que leva toda a nossa vida. Toda a nossa vida.
Então, nos tornamos filhos de Deus, através da justificação em Cristo Jesus. Mas através da santificação, nós nos tornamos semelhantes a Jesus. O Espírito Santo vai trabalhando a nossa vida, de forma que nós vamos se assemelhando às qualidades e virtudes de um verdadeiro filho. Nós somos tirados das trevas para uma maravilhosa luz. Então, é hora de nós mudarmos o nosso comportamento, deixarmos todo o egoísmo, deixarmos todo o orgulho e passarmos a glorificar um Deus maravilhoso, que tem um plano de salvação para as nossas vidas maravilhoso. É dom de Deus, é graça de Deus, é poder de Deus sobre nossas vidas. Nós vemos através desta saudação que Paulo faz à igreja, quando ele diz aos santificados em Cristo, quando ele diz os chamados santos, graça e paz. Quando nós ouvimos sermos chamados de santificados em Cristo, chamados santos, isso não pode causar estranheza em nós. Nós temos que estar familiarizados a isso, porque agora nós já não mais fazemos parte da família dos perdidos, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus. Logo, se nosso Deus ele é santo e nós somos filhos, nós temos que buscar a santidade, a santificação. Temos que deixar Deus agir em nossas vidas. Nós, às vezes, não compreendemos. Mas, continuando em Coríntios, capítulo 1, ele diz no versículo 28 que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele. Vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esse é o nosso Pai. Esse é Jesus Cristo. Paulo diz então que primeiro recebemos a justiça de Deus, chamada justificação. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, sem sequer, amados, termos feito qualquer coisa para merecer. Não houve merecimento algum. Não houve mérito algum. Sequer nós tínhamos comunhão com Deus até então. Mas a partir do momento em que Deus ele imputa em nós a justificação, a sua justiça, então nós começamos a ter comunhão com Deus. Porque somente daí, deste ponto, agora ele vai trabalhar a nossa santificação. Ele vai estar preparando a nossa alma, ele vai estar preparando o nosso espírito. Nós lemos lá em Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 3. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E aí ele diz que vos abstenhais. Algumas traduções diz prostituição, outras fornicação. E no versículo 7 ele diz, porque Deus não vos chamou para a imundícia, para a sujeira, para a podridão. Mas Deus te chamou para a santificação.
santificação, ficar santo. Santificação, ficar santo. E Deus tem um propósito para isso. O propósito de Deus para a santificação, primeiro, é ter um relacionamento com o seu filho. Quem é o pai que não quer ter relacionamento com o teu filho? Quem é o pai que não quer instruir o seu filho? Dar o amor ao seu filho? Então, o primeiro propósito de Deus para a santificação é que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Mas para isso, logo em seguida, ele precisa de um outro propósito, que é moldar o nosso caráter, que é transformar o nosso caráter. Porque se ele é santo, nós precisamos logo ter um caráter santo para ter comunhão com ele. Senão é impossível ter comunhão com Deus. Ele é santo. Então, esse é o propósito de Deus na santificação, se relacionar com seu filho. Ter relacionamento, diálogo com seu filho, intimidade com seu filho, saber dele, o que se passa pela vida dele, saber que nós somos submissos a ele, que nós necessitamos dele, que nós respeitamos ele, que nós amamos ele, que nós estamos à mercê dos cuidados dele. Quem somos nós para cuidar das nossas vidas? Mas de Deus nada foge do seu controle. Ele cuida zelosamente por cada filho. Zelosamente. Este relacionamento vai se firmando. E ele vai progredindo, amados, à medida que o nosso coração vai se tornando santo, puro e reto. É isso a santificação. Mudança. Mudança do nosso coração. Um coração que antes era sujo, tinha aquelas sujidades, aquelas podridões, aqueles pensamentos profanos. Agora já não mais. Ele adentra num processo contínuo de santificação, de pureza, de libertação. Então, como que nós podemos fazer isso na prática, no nosso dia a dia? Trazer para o nosso dia. Como podemos deixar que Deus santifique as nossas vidas? A palavra do Senhor, nesse primeiro versículo que nós lemos, Paulo está dizendo aqui aos irmãos que convém andar e agradar a Deus. Andar nos caminhos de Deus para agradar a Deus. Para que possais progredir cada vez mais. Isso é uma instrução que Paulo está nos dando na prática. Como que nós podemos ter uma vida de santidade? Andar conforme a vontade de Deus. Agradar a Deus de forma contínua e progressiva. Cada vez mais. Cada vez mais. No segundo versículo diz que porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E aqui, se nós pegarmos os mandamentos, os 10 mandamentos, amados, ali é a expressão da santidade de Deus. A expressão da santidade de Deus está ali nos 10 mandamentos. Ali ele já está dizendo tudo o que ele quer que nós façamos para ter uma vida santa. Ele começa a amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu tenho amado? O que eu tenho buscado? O que eu tenho dado valor nesta vida?
Quanto tempo eu tenho gasto ou investido em Deus, na minha vida com Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E as demais não serão acrescentadas. Isso é confiar em Deus, é colocar sua confiança em Deus. Não tomar seu santo nome em vão. Qual o testemunho que você dá no dia a dia? É um testemunho de cristão? No nosso dia a dia, amados, qual é o nosso testemunho? Nós temos proclamado o Evangelho? Tem saído dos nossos lábios, da nossa boca, palavras para dar graças? Trazer as boas novas? Ou a destruição e a podridão? Nosso dia a dia, Deus traz muitas informações, muitas instruções sobre santidade. Uma delas é guardar o dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias, mas o domingo é um dia que é especial, que nós temos junto com a família, que nós temos junto com a igreja, que nós temos o culto, que nós temos o louvor. É o momento de nós estarmos à mesa com a nossa família, ensinando, alertando, instruindo, ensinando o caminho que o menino deve andar para que mesmo depois de velho, não se desvie dele. Isso é vida de santidade. Ensinando lá a criança desde cedo, instruindo no caminho do Senhor. Honrar o pai e a mãe. Será que todos nós somos filhos, nós temos honrado os nossos pais, nós honramos as nossas mães? Isso faz parte de um exercício de santidade. E ele continua, não matar. Às vezes eu não preciso pegar uma arma ou qualquer coisa para matar alguém. Muitas vezes, através da própria palavra, amados, nós matamos, nós afogamos. Nós tiramos esperança das pessoas. Não pecar contra a castidade, não adulterar, não furtar, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Tudo isso nós praticamos e devemos praticar como cristão, e assim nós estamos praticando a santidade. É a santidade em prática. No versículo 3 do texto que nós lemos, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós devemos nos abster da fornicação. Algumas outras traduções diz prostituição. Versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amados, aqui eu direciono uma palavra aos jovens, ao namoro cristão. Nós vemos aqui que nesse versículo 3, a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação, inclusive para os jovens. E aqui diz que deve se abster da fornicação. Amados, hoje os namoros estão tão avançados. Surgem palavras que a gente nem está atualizado. Ou mesmo o simples ficar. A gente não sabe o que é ficar hoje. O quanto que é ficar. O quanto que é o avançar. Mas a verdade é, amados, que a cada dia os namoros estão ficando namoros assim, onde é uma vida de casal. E o namoro cristão, ele não é para isso. Isso não engloba o namoro cristão. Está longe de ser um namoro cristão. O namoro, você vai ver ali a sua candidata, a esposa, o seu candidato a esposo.
E você vai ver nele, amado, namoro serve para isso. Para você ver o quanto que ele trata, o como que ele trata sua mãe, o como que ele trata o seu pai. Porque com certeza ele não vai tratar você melhor do que ele trata a mãe dele e o pai dele. Se ele não respeita aqueles que são da casa dele, com certeza ele não vai respeitar você. Então, é um momento da moça ver, esse rapaz, ele gosta de trabalhar. Não é? Ele gosta de trabalhar. Porque senão, será que não é você que vai ter que manter a casa, vai ter que manter ele, vai ter que manter você, os filhos? Será que não vai ser você que amanhã vai ter que ir atrás do divórcio? O moço, ele tem que procurar saber como que é a moça, moralmente. Como que é a formação da moça? Será que não é essa moça que vai trazer desagrados para ele no amanhã? Que vai desonrar ele amanhã? Então, amados, até mesmo no namoro deve haver santificação. Até mesmo no namoro. Um namoro santo. Agora, os casais, os casados, cada um de vós saiba possuir o vaso em santificação e honra. Marido, ajude a santificação da sua esposa. Ajude ela a honrar a Deus. Esposa, ajude o marido a honrar a Deus. Ajude o marido a ter uma vida de santificação. Isso é santidade na prática. É praticar uma vida de santidade. Ele continua dizendo e dando algumas outras instruções. Mas nós vamos dar uma pulada e vamos para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24. E ele traz aqui outras instruções a respeito de uma vida de santidade. Ele diz primeiro, em Efésios 4, 24, que nós devemos nos revestir do novo homem. Esse novo homem, ele é criado em verdade, ele é criado em justiça e ele é criado em santidade. E uma vida de santificação é uma constante luta entre o velho homem e o novo homem. A velha natureza, a natureza pecaminosa e uma nova vida que Deus está nos dando. É luta. Por isso nós devemos estar revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos da presença, é por isso que nós precisamos da comunhão com Deus. Versículo 25 ele diz: quer praticar a santidade, meu amado? Deixa a mentira. Deixa de falar mentira, começa a falar a verdade. Isso é praticar santidade, falar verdade. Não falar meia verdade, não falar as coisas de forma a esconder a verdade. Mas deixa a mentira e fale a verdade. Versículo 26. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E aqui nós podemos entender um pouco melhor esse irai-vos, porque vai chegar lá no versículo 31, ele vai dizer: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Essa ira que ele coloca no versículo 26 é uma ira de indignação. Você está indignado por ver que alguém está fazendo algo que está aborrecendo a Deus, é contra a vontade de Deus, é contra o querer de Deus, é contra os ensinamentos de Deus, então você está indignado com aquilo. E aí ele fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Não deixe que o dia amanheça sem antes você ter resolvido o motivo dessa ira. Se é no serviço, procure resolver no serviço o que aconteceu. Peça sabedoria a Deus. Peça calma, instrução a Deus e resolve no dia. Foi com a esposa, foi com o filho, não vai dormir com a esposa sem antes resolver o problema do dia. O Senhor, ele é claro aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe que o dia amanheça, porque isso pode se transformar numa raiva, num ódio. Isso pode se transformar em algo pior, em vingança. E no versículo seguinte, então, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Cuide-se. Não deixe que o diabo se levante contra a sua vida. Antes se acerte com a esposa, com o marido, com o vizinho, com o irmão. E ele diz no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra para a destruição, mas aquilo que sair da sua boca seja para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aquilo que sai da nossa boca deve ser para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para proclamar o Evangelho do Senhor, as boas novas do Senhor, para alcançar vidas. É isso que deve ser dos nossos lábios. E não palavras torpes. Versículo 32, ele traz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados, a humildade para perdoar, né? A humildade para pedir perdão. A humildade para pedir perdão. Para você chegar diante daquele que você errou, eu errei contra você, eu fiz isso, hoje eu estou arrependido, eu quero pedir perdão. E também a palavra diz aqui que devemos ser misericordiosos para liberar perdão. Para quando alguém vir pedir perdão para você, você também perdoe. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Então, amados, aqui, nós tivemos algumas situações de como praticar a santidade no nosso dia a dia. A santificação em nossa vida. Então, já concluindo, Mateus 5,8 diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. Os de coração reto. Os de coração santos. Os limpos de coração. Esses verão a Deus. Hebreus 12,14 diz, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, ela acontece no coração do homem. Ela acontece no meu coração, ela acontece no seu coração. É aí que acontece a santificação. No coração do homem. E Deus, ele nos justifica de forma milagrosa. É um milagre de Deus. O transformar de Deus de uma criatura em filho. É um milagre de Deus. Da mesma forma, Deus, ele nos regenera.
E através da regeneração, amados, Deus, Ele causa tamanha transformação em nós, que nós tornamos árvores boas. Nós nos tornamos árvores boas. Mas toda árvore boa, ela precisa do seu agricultor. E nós precisamos do agricultor. Para que o agricultor, para que o nosso Deus, para que Jesus Cristo, Ele venha nos regar. Para que Ele venha nos nutrir. Para que nós venhamos a dar bons frutos. Então, na regeneração, nós somos transformados em árvores boas. Mas na santificação, nós nos tornamos frutos bons. Frutos bons. É o nosso crescimento espiritual. Um crescimento gradativo. Quanto mais santos, mais semelhanças de Cristo. E quanto mais eu busco ser semelhante a Jesus, quanto mais santidade eu tenho na minha vida, mais comunhão eu tenho com Deus. Mais próximo eu estou de Deus. Mais Deus está agindo em minha vida. Nós somos, amados, dependentes de Deus em tudo. Em tudo nós somos dependentes de Deus. A única coisa que nós podemos fazer sem Deus é pecar. Mas no restante, amados, nós somos dependentes de Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos santifica. Mas em nossa santificação, Deus nos dá o prazer de nós operarmos a nossa santificação junto com Ele. Deus nos dá esse prazer. De nós operarmos a nossa santificação junto com Ele. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É graça de Deus. A nossa salvação, quanto dádiva, chama-se regeneração. Nós fomos regenerados. Mas a nossa salvação, como tarefa, é a santificação. É o nosso agir. É o nosso caminhar junto com Deus. É o nosso querer estar junto com Deus. Caminhar junto com Deus. Agradar a Deus. Santificação. É um processo gradativo, é um processo lento, é um processo em que nós estamos lutando, brigando, ainda com aquele velho homem, com aquela velha natureza, mas a vitória é certa. A vitória é certa, amados, porque esta obra é de Deus. E nós cremos num Deus perfeito. E o plano de salvação para as nossas vidas é um plano perfeito. Amém, amados?